Vai chamar agora para a nossa conversa o treinador Marcos Paulo Reis, ex-técnico da Seleção Brasileira de Triatlo, que é dono de uma das assessorias esportivas mais conhecidas, uma das maiores do Brasil, a MPR, que vai conversar conosco sobre atividade física e um dado triste que aconteceu ao longo dessa semana. Marcos Paulo Reis, muito obrigada, por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Tudo bem com vocês? É um prazer falar com vocês aqui, ouvinte da Band. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente está se preparando para um treininho amanhã também, não é, Ana? Opa, amanhã eu tenho... É pouca coisa. Eu vou falar isso para ele vai rir da minha cara, mas eu vou correr 5 quilômetros só, porque eu tô na fase de subir. É bastante, vai. Então, para mim porque eu corro 5, mas quero exatamente chegar a 7. E devagarzinho, né, Marcos? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora, né? 5 quilômetros para você é bastante e para a grande maioria das pessoas é quase uma maratona, né? Quando a gente fala em 5 quilômetros. Né? Amanhã, se tudo der certo, eu vou correr os meus primeiros 15 quilômetros da vida. Olha! Vamos ver. Olha aí, mas estou me preparando para isso já faz alguns anos, viu, Marcos? Então, a gente te chamou a gente te chamou para conversar aqui porque acho que gerou muita preocupação, especialmente naqueles que não estão tão dentro do esporte. Isso acho que joga uma luz ruim sobre a corrida, né? E que não é absolutamente justa. O caso daquele moço, o Bruno Teixeira, de 26 anos, que morreu após um mal súbito. E aí o que aconteceu exatamente lá, um mal súbito durante uma corrida, o que aconteceu exatamente ainda não está 100% claro. Mas aparentemente ele estava acostumado a correr uma distância curta, que nem a Ana, foi para uma corrida de 21, que já é muita coisa, e no meio do caminho, aparentemente foi lançado um desafio para que esse percurso fosse dobrado. A história do não vamos colocar a meta, mas vamos dobrar, né? Para 42, que é uma maratona, e claramente, infelizmente, ele não tinha a menor condição de fazer isso, passou por um mal súbito e morreu, e era um menino novo, de 26 anos. Como é que você recebeu essa notícia, Marcos Paulo Reis? O que ela mostra para quem gosta de correr e para quem tem, por exemplo, pessoas na família que... A minha mãe viu essa notícia e falou: filha, é melhor você parar de correr, olha o que acontece. Ou seja, as pessoas ficam preocupadas, né? Vamos lá. A primeira coisa, né, entender que foi um desafio não muito inteligente, tá? Feito de uma forma abrupta. Vocês duas acabaram de falar. Ana Paula está correndo 5 quilômetros, você está correndo 15, para isso tiveram uma história. É óbvio que para quem procura um profissional da área, essa evolução é gradativa e as pessoas primeiro correm 5, depois elas correm 10, quem sabe elas correm 21 e quem sabe um dia elas corram uma maratona. E quando você fala em uma maratona, né, ela por si só já assusta qualquer ser humano, né? E quando você vai para uma maratona, você precisa estar totalmente preparado e passando aí... Primeira coisa, você colocou bem aí, Thaís, passando por exames. Por que ele teve isso? Basicamente, por 2 motivos. Ele podia ter um achado genético cardiovascular? Sim, mas com certeza talvez ele nem devesse ter feito o exame. E a outra coisa, ninguém dentro da fisiologia ou dentro da atividade esportiva dá um salto desse. E isso é muito perigoso. Isso é perigoso ao ponto de gerar exatamente o que gerou, porque ele não tem a consciência do que vai acontecer a partir do 10º quilômetro. E ele não tem o treino, não tem o volume e não tem a história. As pessoas me perguntaram muito durante essa semana: depois de quanto tempo eu posso fazer uma maratona? Você acabou de falar, Thaís. Você corre há anos para fazer 15 quilômetros. O médio de uma pessoa que procura um especialista é de 2 a 3 anos. E dentro de uma prova ele foi o quê? Testado. Ele foi meio que desafiado a correr a distância de 42 quilômetros. E existem vídeos, eu não sei se vocês viram, ele estava ainda falando: vou, parece que correr melhor, correr na frente. Então vamos lá, é tudo errado, tá? A história foi toda errada. Gente, é o que você também falou, Thaís. A gente está começando a entender exatamente o que aconteceu lá. Isso poderia ter sido evitado? Claro. Está entendendo? Se você tem um profissional da área, ou até mesmo, vamos entender para aquele ouvinte que está aqui hoje, que não tem um técnico, que não tem uma assessoria, ou que nunca foi a uma academia, como é que ele começa, Thaís? Ele começa caminhando. O que ele faz depois? Ele caminha e corre. E o que ele faz depois? Ele, quem sabe, corre 3, 4, 5 quilômetros, e talvez fosse a história do Bruno. Ele estava ali correndo 5, 6, 7 quilômetros, e o que a gente está fazendo nesse momento aqui? Dando um alerta. Ninguém sai de 5 para 15, ninguém sai de 15 para 30, ninguém sai de 21 para 42,
se você não tem uma história, se você não está criando o quê? Uma rotina ao longo dos anos. E aí a gente não sabe se ele teve os exames, se ele teve esse histórico de provas, talvez até tragam para a gente que ele teve, quem sabe. Mas hoje a gente entende que foi algo que poderia ter sido evitado e que ninguém faz, tá, Thaís? Porque quando você fala, para vocês duas, Ana Paula e Thaís, fala em maratona, já te assusta, Cocó. Qualquer ser humano fala, não, isso não é para mim. Impossível, não isso não é para mim, eu não vou numa maratona, isso não é para mim, eu vou correr uma maratona, vou. E entendendo, até eu vi o Capri falando, o Capriotti, que é um grande amigo, que a maratona por si só, Thaís, já é para poucos, já é para muito poucos e já existe um grande risco na maratona. É bom que o maratonista saiba disso. Dentro da maratona, Thaís, para você que é treinada, o Ana Paula, o que for fazer, você tem que se cercar de milhões de cuidados, tipo pré-hidratação, hidratação, alimentação, nutricionista, exames periódicos. Olha quanta coisa está envolvida no dia que você coloca o seu corpo um desafio tão grande. Então, gente, isso não é brincadeira. Eu até coloquei isso para o Capricho, é coisa séria, que não se brinca com um desafio desse. É diferente, Ana Paula e Thaís, de você fazer um desafio temático no meio de uma palestra. Pessoal, hoje vamos tentar fazer alguma coisa lúdica muito diferente. Não, o corpo não se brinca. E o corpo te dá sinais. E ele deu um sinal, parece que talvez durante a prova, que ele não estava se sentindo bem. E ele parece que, não sei se ele realmente prosseguiu, parece que sim. Mas, de novo, ele podia ter sido evitado na medida em que você, que um dia que quer correr 5, procura um profissional da área. Se você não tem condição financeira, você nunca vai correr uma maratona. Você vai fazer aquilo que o seu corpo te permite. E se você um dia não tem esse profissional da área, você vai ler, você vai se preparar 1, 2, 3, como em qualquer país do mundo, para quem sabe um dia fazer uma maratona. Mas não faça isso. Não faça essa evolução de forma abrupta. Não brinque com isso, porque essa conta não fecha. Só para você ter ideia, Thaís, eu vivo com isso. Eu levo tenho quase 1.000 maratonistas, como vocês, profissionais liberais, que correm ao redor, dentro do Brasil, ao redor do mundo, e os problemas já acontecem para esse cara que é treinado. Então já existe aquele cara que está desidratado, já existe aquele cara que teve uma hipotermia, já teve aquele cara que teve uma hipoglicemia, que são problemas que acontecem dentro da atividade física. E essa pessoa já é treinada, ele já tem uma experiência, e mesmo assim a gente não consegue o quê? Isolar tudo isso. Então, você entende que tudo poderia ser evitado. Agora, como é que a gente faz para reconhecer os sinais, Marcos? Porque assim, eu imagino que você deve lidar também com, obviamente, pessoas de um nível muito mais avançado, mas com iniciantes. O tal do atleta do fim de semana que fala, vou jogar uma bola, e não tem preparo. E acha que tudo é um cansaço que é normal dentro do pacote. O que é alerta? Boa pergunta. Eu falo sempre, né? Eu até brinco, Papai do Céu, ele é muito amigo da gente, tá? Ele é amigo, tá? Porque ele fala, às vezes você tá com uma dormência na mão, às vezes você tá enjoado, às vezes você tem uma náusea, às vezes você tem uma dor de cabeça, às vezes você acordou muito indisposto, às vezes você tá mole durante a atividade física, às vezes você tá com muita dor no corpo, sem ter porque vocês mesmos agora acabaram falando sobre gripe. Então, quando você está gripado, isso é uma outra coisa. Quando você está gripado, o que você tem que fazer que nossos pais falavam pra gente? Fica em casa, se hidrata, descansa. Então, você tem que entender que o corpo te dá milhões de sinais que você não pode ir em frente. Eu subi numa esteira, eu saí para caminhar no parque, estou sentindo dor de cabeça. Para! Tive uma lesão, uma contusão. Para! Estou tendo náusea. Procura um médico. De novo, se você ouve o teu corpo em todos os sinais que eu estou te dando, você evita um mal pior. Mas sabe qual é o problema, Thaís e Ana? A gente dá uma de herói. Tá entendendo? A gente que acha, eu sou até meio pessimista. A gente acha que nunca vai ser com a gente. E às vezes pode ser com você sim. Então, dá para você evitar. E uma outra coisa também, né, Thaís e Ana? Eu vim de uma noite anterior que eu não dormi. Eu vim de uma noite anterior onde eu bebi muito. Então eu vou acordar no outro dia e vou me matar de treinar. Eu vim do almoço onde eu comi uma feijoada. Eu vou lá e pô. Gente, a conta não fecha. O corpo da gente sabe que aquilo está errado. E ele dá um sinal para vocês. Só que como as pessoas talvez não tenham essa informação básica, eles acabam meio que se superando. Então, a atividade física boa é aquela que não gera dor, é aquela que você controla a tua intensidade. Você fez uma boa pergunta. É aquela que você está sempre entendendo que você poderia ir em frente, que você termina o treino. Nossa, como foi fácil hoje. Essa é uma atividade física legal, tá entendendo? Nossa, eu vou voltar aqui para fazer meu próximo treino.
Você não tem que acabar a atividade física se você não tem ainda, principalmente, um técnico ou um professor do seu lado exaurido nunca. Porque você não sabe exatamente o que você está fazendo. Se você não está com alguém do seu lado, peraí, se eu não tenho um técnico, eu não tenho um professor, ou eu não entendo muito, eu vou sempre fazer a minha caminhada matinal, o meu trotinho, controlando minha frequência cardíaca. Nossa, isso aqui tá fácil. Ótimo, vai para casa. Acabou-se o tempo daquela história, isso era do meu tempo, que a atividade física boa era aquela do sofrimento e da dor, tá? No pain, no gain. Não existe. Você não tem que ter... No pain, no... Isso é uma besteira, tá entendendo? Você tem que acordar no outro dia saudável, você pode ter uma dor de adaptação, entendendo que aquele estímulo foi o estímulo correto. E se você... Esse bate-papo da gente aqui, que eu falo sempre, é como uma terapia para aquele cara que talvez não tenha alguém para ajudá-lo. Ele tem que ouvir todo dia. Olha, o Marcos Paulo falou com a Thaís, a Ana, se eu tiver uma dor de cabeça, eu não tenho que treinar. Se eu beber, eu não tenho que treinar. Se eu tiver uma náusea, eu não tenho que treinar. Se eu estou muito cansado, eu não tenho que treinar. Se eu estou gripado, eu não tenho que treinar. Então, se ele fizer tudo isso, tem a chance de dar certo, porque a chance de dar errado ela já existe. Você não está sentado aí no estúdio, parado, que também pode acontecer alguma coisa, mas na atividade física é a fisiologia. É o teu corpo fazendo força o tempo todo. É você se colocando numa intensidade diferente no seu dia a dia. Então, de novo, dá para evitar, mas o mais importante, respeite seus limites. Para com essa história de, eu vou ser o herói do dia. Não tem que ser herói, tá entendendo? O atleta de alto nível faz uma coisa completamente diferente, mas ele é super treinado, ele já está muito acima daquilo que é a própria saúde, porque é o quê? É performar, performar e performar. E isso é completamente diferente e ele está preparado para tal. Marcos Paulo Reis, quando a gente vai hoje a parques, a quantidade de gente correndo é impressionante, né? O número de provas que acontecem em São Paulo aos finais de semana também impressiona. Todo fim de semana tem 5, 6, 7 para todos os gostos, todas as distâncias. Você está acompanhando um renascimento desse setor depois do impacto tão grande que houve durante a pandemia? É impressionante, né? Eu acho que a própria pandemia, se você pegar alguns números de algumas marcas esportivas e até marcas de algoritmos, que você deve saber bem, o próprio lá, o Strava, eles colocam que durante a pandemia foi um momento onde todo mundo ficou recluso, mas as pessoas se cuidaram, tá? Então, o aumento do número de caminhantes na pandemia foi muito grande. Caminhantes, tá, Thaís? Todo mundo começou a caminhar, todo mundo parou de pegar o ônibus, todo mundo ia aí, quando podia ir na padaria ou no supermercado, preferia ir a pé, porque você não podia exatamente estar ali em contato com as outras pessoas. O crescimento ele é acima da pré-pandemia, tá entendendo? Todo o movimento running de assessorias esportivas, venda de produtos, está num momento muito bom. Mas tem uma coisa importante, Thaís. Você acredita que 85% das pessoas, está conversando aqui, o público de vocês é enorme, 85% das pessoas que fazem atividade física não tem ninguém para instruí-las, tá? Nossa. Só para você ter ideia. Então, quando você vai numa prova, Thaís, quando você vê lá, poucas pessoas ali têm uma assessoria esportiva. Então, elas estão lendo, elas estão escutando, elas estão indo em ótimos, talvez, até próprios influencers, as próprias provas começam a falar bastante. Então, temos que lembrar que o movimento corrida no Brasil, ele está sendo muito bem feito. Muito bem feito como? Ele está o quê? Os profissionais da área estão tentando levar um conteúdo de segurança, um conteúdo pertinente, para que as pessoas que não têm, assim, a possibilidade de ter um técnico, façam a coisa correta. E isso é legal, você vê acontecendo, como você mesmo disse. Semana que vem tem 2 provas, esse final de semana tem mais 2. Tem prova todo dia. Eu vou além, Ana e Thaís. A corrida hoje é o esporte mais praticado no Brasil, tá? Olha só. Você não tem um esporte mais praticado, tá? Que coisa incrível, né? No país do futebol, agora a gente tá virando o país da corrida. Eu vou precisar de uma assessoria aqui, viu, Thaís? Vou até pedir já umas dicas a mais, porque o nosso tempo tá se esgotando. Mas é um papo precioso, porque a gente tá falando da nossa qualidade de vida. Não é simplesmente sair correndo por aí. É isso aí. Fica o alerta também do professor Marcos Paulo Reis. Sempre um prazer, Marcos Paulo, ter você aqui com a gente. Você sempre com esse astral bom, uma delícia te ouvir. Obrigado, só eu falei, desculpa, eu sou fã de vocês duas, ouço direto, tá? Sempre. Esse é o nosso entrevistado, você tá aqui para falar mesmo, Marcos Paulo. Obrigado, hein? Valeu. Beijão, obrigado, um abraço para todo mundo e vamos correr, vamos fazer atividade física com muita segurança, tá bom? É isso aí. Sentiu alguma coisa, para.
Tchau, tchau. Tchau. Essa é a dica. Mal-estar não combina com esporte. Aquela frase do no pain, no gain, que o pessoal vai pra academia na camiseta, né? Se não tiver dor, não tiver sofrimento, não tem ganho de massa. Balela, mentira. Balela, como diria o Zaidan. E olha que interessante a mensagem aqui do Ivan, da Vila Mariana. Ele fala: bom dia, Ana e Thaís. Com os esclarecimentos do professor Marcos Paulo Reis, vemos quão errada estava aquela atleta da Suíça na chegada da maratona da Olimpíada de 1984. Aquela atleta que chegou cambaleante ali, prestes a ter uma síncope, enfim. É uma cena muito marcante, de fato. Que ela é uma atleta de alto rendimento, correndo Olimpíada, enfim. Acho que para ela era fundamental completar. Mas para nós aqui, né, pobres mortais, Aninha, sentiu mal, para. É isso. E o nosso corpo, ele tem uma história, tem um DNA que ele carrega, né? De quando a gente nasce e o que a gente vai fazendo ao longo da vida. Histórico de alimentação, de exercício físico, fumantes, ex-fumantes e tudo mais. Tem gente que não vai bater em 21 quilômetros, Thaís. Então, respeite seu limite e divirta-se. Esse que é o ideal. É isso aí.